Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rodrigo mais uma vez para a nossa aula de filosofia. Hoje é a parte 2 da aula sobre Platão. Na aula anterior, apresentei uma sinopse acerca do Platão, de sua vida, e apresentei também a alegoria da caverna, que foi uma maneira alegórica de apresentar uma teoria definida por Platão, que chamamos de teoria do mundo das ideias. Na aula de hoje, vamos dar sequência a partir do que já construímos na aula anterior, para apresentar um segundo conceito, também muito importante para Platão, que é a teoria da reminiscência. Como vimos na alegoria da caverna, fica claro que para Platão a existência ela tem uma clara divisão entre um mundo sensível e um mundo ideal, um mundo verdadeiro. Esse mundo verdadeiro é o tal mundo das ideias, onde a substância desse mundo, do que ele é constituído, seria o puro pensamento, o puro conhecimento. Esse mundo sensível, esse mundo da matéria, da concretude, ele está aquém desse mundo verdadeiro e, de certa forma, depende dele. Mais ou menos como que depende a existência do mundo real, do mundo concreto, a existência do mundo concreto depende do mundo ideal. Não que necessariamente o mundo das ideias cause o aparecimento das coisas sensíveis, mas isso é um debate ainda para tempos futuros. Nessa teoria do mundo das ideias, que a gente deve dar uma olhada, o indivíduo cativo da sensibilidade a partir de um momento de espanto, esse momento muito caro para a filosofia, seria um gatilho filosófico, seria o espantar-se com o mundo cotidiano, o mundo natural, o mundo normal. E desse espantamento, esse indivíduo imerso na mundaneidade começa a perceber, começa a estranhar esse tão comum que ele habita. E a partir daí, através de um processo mental de afastamento dessas normalidades, ele, através do seu próprio pensamento, do seu esforço, tão somente, alcançaria um estado de pureza. Esse estado de pureza seria o encontro do espírito ou da alma com o seu habitat natural, que é o mundo das ideias, o mundo da verdade. Contudo, ela ainda faz parte desse ser duplo, meio alma, meio carne, desse ser encarnado que está aqui por algum motivo. Então ele regressa, a alma regressa para o seu corpo. Nesse momento de reencontrar-se na normalidade, na sensibilidade, ele já não é o mesmo. Como diria nosso querido Heráclito, não se pode nadar, mergulhar, se banhar no mesmo rio 2 vezes. Não que haja necessariamente uma correlação entre um e outro, mas uma vez apresentado
a verdade, a alma não vai se aquietar, se reacostumar com essa normalidade sensível. Ele vai querer mais e mais estar conectado com essa verdade superior, essa verdade metafísica, podemos dizer, ideal. Então ele vai em busca de conhecimento. Essa seria um viés que a gente depreende da teoria do mundo das ideias, a partir da alegoria da caverna. Um segundo ponto, uma segunda chave de pensamento é justamente esse caráter da alma habitar um corpo, uma matéria. É como se a alma fosse o estofo de algo, né, encarnado. É o que anima esse amontoado de pele e osso. Então ela se reconhece no momento do seu espanto, né, no momento do seu conhecimento, com esse mundo verdadeiro. E percebe que não pertence aqui, à concretude. Essa diferenciação ela é causada pela diferença ontológica e real, diria Platão. É uma diferença concreta que se sente, de certa forma, entre essas duas substâncias. Substância alma, substância carne. Então a alma tem uma vida própria, além do corpo, da vida do corpo. Pense, por exemplo, quanto à diferenciação, quanto aos casos em que você fica confuso, em que você trata as coisas com uma certa normalidade, mas por algum fator novo, uma implicação nova, a situação normal ela se transforma e você já se perde na avaliação dela. Por exemplo, uma paixão arrebatadora, ou ganhar na Mega Sena do dia para a noite, né? Que são modificações, são casualidades materiais que, a partir de como isso influi no sistema corporal, faz com que a alma fique confusa com relação à sua normalidade. Então, a materialidade sempre, a corporeidade, a materialidade sempre vai ter esse caráter de eventualidade, de casualidade, de imprevisibilidade, ou seja, de transformação, mutabilidade. E a alma, ela requer o tempo todo a perenidade, a estabilidade, permanência. Essa principal diferença é uma diferenciação imediata que a gente já pode colocar aí. Então, dessa forma, a alma tende para o mundo das ideias. E qual o momento de encontro definitivo em que a alma consegue, enfim, se desprender e ir para lá? Não é outro momento além da morte. A morte, para os platônicos, inclusive Sócrates, é um momento de partir para um lugar melhor. É o salto para a verdade, de fato, né? Sem mais aquela aprovação, sem mais o obstáculo da sensibilidade. Então Platão acaba definindo a substância alma como uma substância imaterial, como uma substância verdadeira e eterna. Por exemplo, ele acatava, por exemplo, a reencarnação, né? No livro Fédon, que é quando, após o julgamento de Sócrates,
ele é condenado, né, Sócrates, à morte. E aí tem o dia da sentença. E nesse dia da sentença, o Platão relata lá o encontro, os últimos momentos da vida do grande mestre. E enquanto todos estão consternados, preocupados com relação né, pela perda do grande mestre, de um grande guia, de um grande ateniense, Platão se encontra tranquilo, porque primeiro ele sabe que sempre agiu com honestidade, ou seja, ele sempre se pautou pela missão de ser cidadão, pela missão também em conjunto, né? A sua missão de educador, de filósofo. Ele pautou sua vida nesses parâmetros, nesses objetivos, e estava também tranquilo pelo fato de saber que, uma vez morto, não precisaria reencarnar novamente, né? Ele estava seguro de que alcançaria os céus e ia ficar por lá mesmo, nos Campos Elíseos. Nessa forma, a gente tem a alma como essa substância terra. E no momento e como se dá esse binômio corpo e alma? A alma vem do mundo eterno, então ela se daria bem aqui, estaria tranquilo para ela. Por que a gente passa tanto percalço se a gente tem uma alma perfeita, vindo de uma alma perfeita, que conhece esse mundo perfeito? Pelo fato de que no momento em que cai a terra, ou seja, que reencarna ou encarna, a alma ela se esquece, ela perde a memória daquela dimensão que ela habitava. Uma vez esquecida a memória, a partir de então, tudo que ela vai registrando, ela vai tomando como dado, como certo, como verdadeiro, como aquilo que realmente é, que verdadeiramente é. Então, o processo de conhecimento, o processo de revelação da verdade, é um processo de reativar essa memória em latência, essa memória que está escondida, que está perdida, às vezes até fragmentada. Então, o conhecimento é quando a alma consegue religar suas memórias de sua vida, de seu momento lá na verdade, lá no mundo das ideias, e a partir de então ela consegue encarar a realidade como algo não comum, não natural, né? A vida natural é a vida perfeita das ideias. Certinho? Essa foi por hoje a nossa aula sobre teoria da reminiscência. Reminiscência como esse processo de conhecer, relembrar, ou como dizem os tricolores, estava indo bem. Cagou no final.